Colossenses capítulo 1. Versículo de número 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Colossenses capítulo 1, versículo 15. Assim está escrito na palavra de Deus, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. E ele é a cabeça do corpo da igreja, e é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi com o agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Amém. Podem tomar o teu assento, por favor? Glória a Deus. Irmãos, nessa noite, Deus tem colocado uma palavra no meu coração para juntos nós meditarmos. Traz como tema Jesus, o centro de tudo. Você pode repetir comigo? Jesus, o centro de tudo. Jesus, o centro de tudo. Esta epístola aos Colossenses, ela faz parte das chamadas cartas da prisão, ao lado de Efésios, Filipenses e Filemão. O lugar onde essa epístola foi escrita, nas suas evidências internas, elas indicam que foi escrita quando o apóstolo Paulo ele se encontrava preso em Roma por pregar o Evangelho de Jesus. Colossenses capítulo 1, verso 7, Epáfras era o pastor da igreja em Colossos. Ele visitou o apóstolo Paulo em Roma e trouxe notícia para Paulo a respeito de uma doutrina muito estranha e perigosa que estava sendo sutilmente introduzida na igreja de Colossos. E as heresias que estavam rondando aquela igreja era justamente o gnosticismo. Um problema, uma seita que trouxe prejuízo à igreja em torno de até meados do segundo século. E Paulo escreve justamente para refutar esse perigo que a igreja estava correndo. O gnosticismo. O gnosticismo, ele parece ter sido uma mistura de ensinos cristãos, ensinos judaicos e ensinos pagãos. Era uma mistura de ensinos. A doutrina fundamental do gnosticismo era que a matéria era essencialmente má, e por ser má, ela não pode ter sido criada por Deus, porque Deus ele é essencialmente santo, e um Deus santo não poderia ter criado uma matéria essencialmente má. Outros alegavam
já que Deus é santo e a matéria é má, há um abismo entre o Deus santo e o mundo. E esse abismo que existe, segundo o gnosticismo, precisa ter uma ponte sobre ele, a fim de que o homem possa achar a salvação. E segundo o gnosticismo, essa ponte foi feita da seguinte forma: de Deus, que é santo, surgiu um ser menos santo. E deste ser menos santo, surgiu um que era menos santo ainda. E assim por diante, até que finalmente surge a pessoa de Jesus. E Jesus que surge, ele era tão esvaziado da santidade divina, que ele podia entrar em contato com o homem, o Deus santo, o mundo mau. E esse ser que se esvazia ao ponto de chegar em Jesus, é um ser que, segundo o gnosticismo, pode ter contato com essa matéria que é essencialmente má. Assim sendo, Jesus, ele era apenas um último na série de anjos intermediários entre Deus e o homem. Por causa da sua obra na salvação, segundo esse ensino e a refutação de Paulo nessa epístola, esses anjos que são intermediários entre o Deus Santo e o mundo mau, eles deveriam ser adorados. E o apóstolo Paulo, ele declara contra estes erros duas grandes verdades de forma substancial. Pelo menos duas. Paulo, ele declara contra esses erros. E a primeira verdade que Paulo, ele declara, é que Cristo, ele é preeminente, que Jesus, ele é sobre todas as criaturas, que Jesus, ele é o Criador de todas as coisas que existem. E no versículo de número 15, que nós iniciamos a leitura, o apóstolo Paulo, ele afirma que Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele é a imagem do Deus invisível. Em 1 Timóteo 6,16, Paulo diz que Deus habita numa luz inacessível, e que homem nenhum nem viu e nem pode ver Deus na plenitude do seu ser. É impossível que o olho humano contemple o brilho da glória de Deus. Todavia, de acordo com a revelação bíblica, nós podemos ver Deus na pessoa do Senhor Jesus. Se nós desejamos ver Deus, é só nós olharmos para Jesus. Porque Jesus, ele não apenas reflete Deus. Jesus, ele é como Deus. Jesus, ele veio para revelar Deus a nós. Em João capítulo 14, alguém disse: mostra-nos o Pai. E Jesus disse: estou há tanto tempo convosco e não tendes me visto. E João 18 diz que Jesus, ele veio revelar o Pai. Paulo diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus, ele não é a
a imitação de Deus. Ele não é uma cópia do Pai. Jesus, ele é literalmente a imagem de Deus. E a palavra grega para a imagem é eikon, que significa a identificação de Cristo com Deus, o Pai, a identificação de Jesus com Deus, em sua perfeição, em sua infinitude, em sua imensidade, na sua glória, no seu poder. Tudo aquilo que Deus é, Jesus, ele o é igualmente. Essa expressão, eikon de Deus, a imagem de Deus, significa que Jesus é a própria essência do Deus invisível. Em João 14:9 está escrito: quem me vê a mim, vê o Pai. João 10:30 está escrito Jesus dizendo: eu e o Pai somos um. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que Jesus, ele é a expressão exata do ser de Deus. Em Colossenses 2:9 diz que nosso Senhor Jesus, naquele corpo humano, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Cristo, o Deus invisível, o Deus que o olho humano nunca viu nem pode ver, em toda a sua essência, o Deus invisível na pessoa de Jesus, ele se torna visível, ele se torna palpável. O Verbo se faz carne e habita entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Deus invisível, agora ele pode ser visível e palpável na pessoa de Jesus. O Deus que transcende, que está além da criação e da matéria, ele tornou-se carne, ele habitou entre nós, ele esteve no meio de nós, na pessoa maravilhosa do Senhor Jesus. Todos aqueles que desejam saber como Deus é, basta olharmos para Jesus, porque Jesus, ele é o eikon de Deus,
Ele é o Criador. Ele é o Senhor Supremo, absoluto do universo. Ele existe antes de todas as criaturas. Ele é supremo sobre todas elas. A palavra grega para primogênito é prototokos. Não é um título que Jesus é a primeira criação de Deus. É um título de honra. Significa que Jesus, Ele é o primeiro em importância. Que Jesus, Ele tem a prioridade. Jesus, como primogênito, Ele tem a superioridade. Ele tem a preeminência. Ele tem a supremacia. A palavra prototokos enfatiza a pré-existência e a singularidade de Jesus, bem como a sua superioridade sobre toda a criação. E como primogênito, Ele é o herdeiro e governante de tudo quanto existe, porque nada do que existe veio à existência sem Ele. Ele é o Criador de todas as coisas. As Escrituras declaram que Deus criou tudo e que Jesus foi o agente, o alfa da criação de Deus. Ele é tanto alfa, como Ele também, Ele é o ômega. Toda a criação, ela tem a ver com Jesus, porque todas as coisas foram criadas por Ele. O universo, com todas as suas galáxias, tudo quanto existe, tem uma grande finalidade. O que existe não é fruto de uma explosão denominada Big Bang. Tudo quanto existe tem um propósito pelo qual existe. E a finalidade da criação é render a Jesus todo louvor, toda honra, toda glória, porque todas as coisas existem em Cristo, por Cristo e para Cristo. Tudo existe por Ele. Romanos 11:36 diz assim: porque dele, e por Ele, e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. O universo tem uma finalidade pela qual existe: render glória, honra e louvor à pessoa de Jesus Cristo. Aleluia, Jesus. Tudo foi criado por Ele e tudo foi criado para Ele. Não apenas algumas coisas foram criadas por Ele e para Ele, mas Paulo diz no versículo de número 16: porque nele foram criadas todas as coisas. Porque nele foram criadas todas as coisas, as que estão nos céus, as que estão na terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, dominações, principados, potestades. Tudo quanto existe foi criado por Ele e foi criado para Ele. Aleluia! Aleluia! A mesma criação que reconhece Jesus como Criador, essa mesma criação, ela anela a sua vida como Redentor, a fim de que ela possa ser livre da maldição a qual ficou sujeita. A criação, ela está gemendo, aguardando a redenção dos filhos de Deus. E Paulo diz que não é somente a criação que geme, mas aqueles que têm as primícias do Espírito Santo também estão gemendo, anelando e aguardando que nós
todas as suas galáxias. Ele é sustentado por Jesus. Ele é o Criador de todas as coisas que existem, mas Ele também é o sustentador de todas as coisas. O versículo 17, Paulo diz: Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas, elas são sustentadas por Ele. Hebreus capítulo 1, verso 3 diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus, Ele é o Criador de tudo, e Jesus, Ele é o sustentador de todas as coisas que existem. Aleluia. E Ele sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. Aleluia. Porque Jesus, Ele é antes de todas as coisas. Em João capítulo 8, verso 58, Ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Glória a Deus. E os judeus pegaram em pedra para apedrejá-lo, porque eles entenderam o que Jesus estava dizendo. Em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Para nós entendermos essa expressão, egoimi no grego, a tradução do hebraico para o grego, a Septuaginta, é essa expressão que nós encontramos em Êxodo capítulo 3, versículo de número 14, quando Deus se revela para Moisés e disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Aleluia. E quando Jesus diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou, os judeus entenderam que Jesus estava se reportando a Êxodo capítulo 3 e versículo de número 14, porque foi Deus quem disse para Moisés: eu sou o que sou. Diga aos filhos de Israel que eu sou, estou te enviando. Aleluia. Aleluia. A expressão eu sou, ela indica a natureza eterna e essencial da existência de Deus. Quando Deus disse eu sou para Moisés, Ele estava dizendo que Ele é no passado, Ele é no presente, assim como Ele será no futuro. Ele é o Deus imutável de toda a eternidade. O eu sou é o Deus que era, o Deus que é e o Deus que sempre será, o Deus que não muda. A expressão eu sou tem sido descrita nada menos do que a expressão da divindade. Jesus, Ele sabia que quando Ele aplicou assim esse termo, estava tomando sobre si a autoridade e os direitos da deidade. Quando Jesus descreveu a si mesmo com o emprego deste termo, indicava semelhante a Deus, que Ele tinha a mesma eternidade que o Pai. Quando Jesus disse: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse eu sou. Quando Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo de número 17, Ele é antes de todas as coisas. Jesus estava dizendo que nunca houve um tempo em que Ele não existisse.
Jesus, Ele é pré-existente à criação. Jesus, Ele é independente da criação. Jesus, Ele é maior do que a criação. Jesus não foi criado. Jesus, Ele é o Criador. Ele não teve origem. Jesus, Ele é a origem de todas as coisas. Jesus, Ele é eterno. Ele é o Pai da eternidade. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade. Aleluia! Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas existem e subsistem por Ele. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Glória a Deus. Ele é autoexistente, Ele é autossuficiente, Ele não depende da criação, Ele não deriva a sua glória da criação, Ele não depende da criação, Ele é eternamente o mesmo, Ele é imutável. Hebreus 13:8, Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, é aquele que está antes, que está acima e que está além da criação. O nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Não é Ele, preste atenção, irmãos, não é Ele que depende da criação. Sem a criação, Ele é Criador bendito eternamente. Mas a criação, sem o Criador, ela está desesperadamente perdida. É você e eu que precisamos do Criador. Somos nós quem precisamos de Jesus Cristo. Não é Jesus quem precisa de nós. Se você dá glória a Deus, Ele continua sendo adorado pelos seres angelicais. Eles estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. Toda a terra está cheia da sua glória. Os 24 anciãos, eles tiram a sua coroa, lançam aos pés do Cordeiro. Os seres viventes, no livro do Apocalipse, dizem: Santo, Kadosh, 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 Santo, Santo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Não é Ele que depende de nós, somos nós que dependemos dEle. Se você disser: eu não vou adorar, Ele não fica menor pela sua falta de adoração. Ele não depende dela, porque Ele é autoexistente, Ele é adorado. Mas quando eu adoro, quando você adora, nós somos transformados na semelhança de Jesus Cristo. Glorioso, glorioso, aleluia. Jesus glorioso, Jesus. Os gloriosos, Senhor. Aleluia. O salmista, ele diz que o mundo inanimado tudo louva e exalta a grandeza de Jesus. É a coroa da sua criação, que foi criada para louvar a sua glória. Nós existimos por louvar, para exaltar, para glorificar, para agradecer o Senhor Jesus. Ele é o Criador, Ele é o sustentador. Nele todas as coisas subsistem. Ele é antes de todas as coisas. Quando alguma coisa te pega de surpresa, jamais pegará o Senhor de surpresa. Porque Ele é antes de todas as coisas. Aleluia. E é este Deus que nós adoramos. É este Deus que nós glorificamos. E Paulo
nós nos sujeitamos a Jesus, porque Ele é o cabeça. E assim Jesus, Ele exerce a sua autoridade sobre a igreja, sobre nós, que nos sujeitamos ao seu senhorio, que nos humilhamos à sua presença. E em segundo, quando Ele inspira os seus membros com a vida e com a energia, por estarmos ligados à videira. João capítulo 15. A vida de Jesus, ela percorre pelos ramos, e os ramos produzem muitos frutos, porque o poder da vida não está no ramo, o poder da vida está no Senhor Jesus, está nele, e a vida dele é nos transmitida, é nos compartilhada, e nós nos sujeitamos à autoridade do Senhor Jesus. Diga comigo: Jesus. Jesus É o cabeça da igreja. é o cabeça da igreja. Alguém pode dizer glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor é Deus. Aleluia. O Senhor é Deus. Paulo segue dizendo que Ele é o Redentor. Versículo número 20. Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Ele fez a paz pelo seu sangue. Cristo, Ele reconciliou o mundo com Deus. Não é Deus que precisa ser reconciliado com o homem. É o homem que precisa ser reconciliado com Deus. Porque é o homem que está alienado de Deus. Romanos 3:23 diz que todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. É o homem que precisa de reconciliação com Deus. Não é Deus que tem que se reconciliar conosco. É o homem que tem que se reconciliar com o seu Criador. Mas o que é impressionante e excede todo o entendimento humano é que a pessoa que toma o primeiro passo para a reconciliação não é o homem, mas é Deus que dá o primeiro passo para se reconciliar com esse homem que se encontra alienado. E o processo dessa reconciliação é Ele enviar o seu Filho unigênito para morrer pelos pecadores. Paulo diz, Romanos 5:8, porquanto Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele nos reconcilia com Ele. O pecado colocou o universo fora da harmonia com Deus. O pecado desfigurou todas as coisas. E Jesus Cristo, Ele morreu para reconciliar todas as coisas com Deus. E a obra da reconciliação, ela continua através da igreja. Nós estamos rogando aos homens para que eles se reconciliem com Deus. 2 Coríntios, capítulo 5, Paulo fala a respeito disso. Nós rogamos aos homens: reconciliem-se com o Senhor. E haverá um dia em que a obra da reconciliação ela estará completa. Quando o mal ele será tirado do universo, e céus e terra formarão uma grande
atua através da igreja. Mas Paulo, ele continua dizendo no capítulo 2, do versículo 8 e versículo 9, tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Paulo segue dizendo: irmãos, abra teu coração, abra teu coração. Paulo está dizendo que Jesus, ele é suficiente para tudo.